No ano em que comemoramos os 200 anos da presença luterana no Brasil, vamos também dar ênfase ao importante trabalho dos idealizadores da comunidade evangélica de Alfredo Brenner, que, com união de esforços e dedicação das famílias, construíram um espaço de encontro para ouvir a palavra de Deus e se reforçar na fé. Sendo uma comunidade pequena, o comprometimento os conduziu até aqui, valorizando e dando continuidade na história que se inicia na década de 40, onde as famílias se reuniam em culto nas casas. Nesta época, foi construída a igreja, segundo relatos de madeira, que mais tarde foi substituída e melhorada continuamente. É no ano de 1950, um livro-caixa que detalha a evolução e envolvimento dos membros em lista nominal, enfatizando a importância da organização em todos os sentidos. E assim, a sucessão familiar conduz a comunidade, que sempre honrou seus antepassados e projetou a continuidade, com atividades que envolviam a localidade e também ações sociais importantes com entidades de Ibirubá e região que precisavam de apoio. Assim, colocando a fé em ação prática pelo próximo. É importante dizer aqui também que o êxito rural e o contexto da realidade local trouxeram um desafio de se manter a comunidade pela diminuição do número de habitantes e assim reduzindo o número de membros. Porém, até aqui nos trouxe o Senhor, fortalecendo-se na fé, superando as dificuldades e testemunhando o Evangelho na caminhada. Em todos os momentos documentados e relatos, fica evidenciado a dedicação da comunidade evangélica de Alfredo Brenner em se manter dentro da sua realidade vivida e cumprindo os quesitos necessários para o objetivo maior, que é ouvir a palavra, celebrar, partilhar a comunhão e agradecer a Deus, sempre se motivando e apoiando em comunidade. Meu nome é Almida Reinheimer. Isso que o pai me contou, porque não existia naquele tempo, né? Que aquilo começou com 4 pessoas, que era o Helmut Halvas, o Arthur Suze e o Arnoldo Grave e o Reinoldo Kusler. O pai contava, né, que eles começaram de fazer a igreja, né? Isso foi indo, né? Foi indo, eles começaram a juntar outros de mais longe, né? Se juntaram e fizeram essa comunidade. Aquele culto, primeiro, a festa que fizeram, daí não chegou o churrasco para o meio-dia. E daí carinharam ainda e fizeram a carne ainda. Isso eu me lembro. Meu nome é Valdir Gastrin, sou membro da comunidade. E, continuando o início, já que comentaram como começou a comunidade, essa pessoa, o seu Helmut Halvas, ele me contou a história, como começou. Então, já foi falado umas 3, 4 pessoas. Naquela época, ele se encontrava ali em Alfredo Brenner, na casa, até era meu tio. E esse, ele não era evangélico, ele era luterano. E, na época, eles falavam, diz que a Bíblia tinha que ser escondida. Não podia, assim, não sei, aquela época, não sei, era coisa de governo, sabe? A língua alemã era um pouco de início, assim, perseguida.
Isso eles contaram o que aconteceu ali. Diz que eles vinham lá e escondiam a Bíblia debaixo das coisas para chegar até ali. E daí, com o tempo, diz que juntou mais gente lá, naquela casa. Não era só evangélico, tinha luteranos junto. E daí eles acharam melhor, assim, pela privacidade da família ali, já que tinha bastante pessoa ali, então vamos fazer um local para eles se reunir, né? Só para assim disso. Daí entraram o problema, fazer como, nunca arrecademos nada. E daí fazer uma igrejinha, não sei o quê. E daí uma pessoa daquelas que participava na época, ele disse que ele doava toda a madeira para fazer, só que tinha que ser evangélico. O seu Helmut Alves disse que daí arrumaram dinheiro, arrumaram um terreninho a uma quadra daqui, é bem pequeno o terreno, e ali construíram uma igrejinha de madeira. E daí ficou anos ali. Mas daí a comunidade aumentou, foi crescendo, e daí acharam que tinha que fazer maior. E daí veio a oportunidade de fazer essa que tem aqui hoje. Esse terreno ali, ele foi oferecido pelo um preço assim, bem camarada, e daí eles acharam comprar ele para fazer pavilhão, nós não tinha. Porque os católicos, eles tinham um pavilhãozinho primeiro, era de madeira, era bastante precário. Olha ali, acho que nem pagava nada para fazer festa. Mas era só festa, assim, de dia, né? Sim. E daí, mas eles construíram antes que nós aqui. E sabe, tanto nós como eles, nós andava junto igual. Vou dizer, Deus e Jesus eram o mesmo, só a sigla diferente, né? Então, daí eles ofereceram para nós por uma porcentagem aceitável, e daí isso ficou caminhando com os anos assim, mais ou menos. Só fazia baile lá também, não era só festa. Dava uns bailes muito grandes. Mas eu gostaria que continuasse sempre. É como eu disse antes, eu acho que sem Deus, impossível. Meu nome é Irene Christoph Freitag. Eu me lembro daquela primeira igreja ali, né? Onde a gente participava bastante, né? Aqui meu marido ajudou a construir bastante coisa, né? Trabalhava, né? Tudo sempre era para, assim, a amizade da comunidade, todos eram amigos, né? E assim, todo mundo colaborou, né? Assim, né? Era uma comunidade unida. Todo mundo, quando pedia, foi pedido, seja quem fosse, tinha colaboração sempre. E as festas eram animadas, né? Os cultos também, as igrejas, assim, a seguida estava cheia de pessoas. As famílias eram maiores também, né? E muitos saíram, faleceram também, né? Mas bons tempos, eu sempre gostei, sempre gostei de vir aqui. Meu marido ajudou bastante quando foi construída essa igreja aqui também. Aí ele trazia as tábuas para fazer os andaimes, tudo. Ele trabalhou não sei quanto tempo também, ajudou a construir aqui. Depois deu aquela festa de inauguração, que era muito bonita, grande, o pessoal de tudo que era lugar veio, era muito bonito, muito bonito. Era comunidade. E depois foi continuando, tá certo, uns foram crescendo, outros saíram de muda, mas foi ficando mais pequena, né, a comunidade, mas sempre tinha união. Meu nome é Vera Greff, fiz a minha confirmação nessa igreja evangélica antiga, lá de lá. E eu fui estudar na escola, que é aqui em cima, a escola em brasileiro, né, que era português.
E daí eu tinha que estudar o catecismo. Daí eu me lembro, sabe, dos colegas que eu tinha ali no, na igreja. A gente ia na doutrina uma vez por semana, e daí tinha os colegas, tudo era alemão também, a maioria estudava alemão. E eu ia na doutrina 2 anos, e nesse tempo eu tinha 3 pastores. Daí um era o Dieter Wirth, outro era o Kebal Strebel e o outro era o pastor Valdir. E ele que fez a minha confirmação, o pastor Valdir. Tudo em alemão. Vou contar uma história de um irmão meu, que eu tinha um irmão deficiente mental, né? E ele era mais velho do que eu. E daí, porque ele era deficiente mental, a família e a mãe não queriam deixar ele órfão de não fazer a confirmação. Daí eu sei que a mãe foi falar com o pastor e ele se negou a fazer, porque ele não tinha como mandar ele na doutrina, e ele também não sabia estudar para ir, não tinha condições. Tá? Daí o pastor se negou a fazer a confirmação para ele. Daí essa minha irmã foi falar com o presidente, que era o Oswaldo Mansky, aqui da Alfredo Brenner. Daí ele disse, não, deixa para mim que eu vou falar com o pastor. E naquilo ele mudou de ideia e fez. Eu sei que eu recebi a homenagem nos 50 anos de confirmação, aqui mesmo. Eu gosto de vir aqui quando tem culto, quando tem a festa da colheita. Eu gosto de vir. Eu sou católica, mas eu gosto de participar nessa igreja aqui também. Além que o meu irmão e a minha cunhada são os presidentes. A gente nasceu aqui, se criou aqui e tenho o maior orgulho de ter sido evangélica, de participar aqui. Eu me chamo Márcia Beatriz Freitag Sanders, nasci em Alfredo Brenner, faço parte da comunidade desde o meu batizado. Eu tenho lembranças assim de criança que daí eles se reuniam na casa de uma senhora para fazer as bolachas para as festas, que era colocado em latas. Daí a minha vivência na comunidade, eu fui batizada, fiz a confirmação, o meu casamento foi aqui, eu tenho 2 filhos, a Daniela e o André, sou casada com o João Oscar Sanders, os meus filhos foram batizados, os 2 aqui, fizeram a confirmação aqui, os 2, e estão seguindo na comunidade, né? Então, para mim é assim uma coisa que entrar na igreja, assim, parece que tu entra num lugar assim que tu sente acolhido, né? Porque é uma coisa que tu viveu desde a infância, né? O meu saudoso pai, né? Então ele faz, vamos dizer, para mim ele faz parte da comunidade, porque eu vejo ele assim sempre na diretoria, né? E um pouco, vamos dizer, eu segui os passos dele. Eu já fui tesoureira, já fui secretária, já fui presidente da comunidade. E a comunidade, assim, que nem todo mundo falou, é uma comunidade unida, né? Mas teve seus altos e baixos, como todas têm, né? Para mim, a comunidade é um ponto de referência, né? Porque é uma coisa assim que os antepassados, né, lutaram tanto para erguer a comunidade, né? E daí deixar aquilo assim se terminar, eu
a gente fica sentido, né? Uma lembrança marcante, assim, quando a gente era criança, que daí é esse culto infantil que eu falei, né? Então, numa noite de Natal, se apresentou aqui nessa igreja, né? Então, aquilo não, isso que nem o seu Valdir falou, isso tinha gente lá fora, né? Então, não tinha lugar, né? Então, nós se apresentamos aqui, eu era a Virgem Maria, no caso. Então, nós entramos cantando assim, aquele Quero Ir com os Pastores, para fazer a apresentação de Natal. E a igreja lotada, isso me marcou muito, né? Meu nome é Daniele Freitas Sanders, fui batizada e confirmada na comunidade. Que eu tenho de lembrança aqui é desde que eu sou pequena, dos momentos a partir da reforma da igreja, que eu não lembro em que ano foi, mas eu lembro dos meus pais que faziam parte da presidência e do presidente retirando daqui o carpete e trocando por piso, que foi um dia que foi divertido, que todo mundo estava junto, trabalhando junto, foi um momento que me marcou. Lembro da última festa que a comunidade fez, que eu era pequena, mas eu lembro da movimentação, eu lembro da participação. E eu lembro que eu fui a última membra confirmada na comunidade, depois de mim acho que teve mais uma, mas não era membra. Eu lembro em 2018 eu fui no ensino confirmatório e da comunidade aqui era só eu. Então chegou a época da confirmação, fechou os 2 anos e a gente estava nessa, confirmar a turma inteira junto na cidade, ou eu vim, tipo, só eu aqui ser confirmada na minha comunidade. Então, conversando com meus pais, a gente achou bonito e importante eu ser confirmada aqui, onde eu também fui batizada. E assim a gente fez. Fui a última membro confirmada aqui. E para mim é um motivo de orgulho fazer parte dessas 2 etapas na comunidade. O que eu penso para o futuro da comunidade é como os outros já falaram, que continuasse, quem sabe, ter alguma festa ou ter alguma movimentação. Gosto de participar desde pequena daqui por causa que cativa esse lugar. Todo mundo sempre falou bem daqui, todo mundo gosta de participar. Eu continuo participando aqui, sempre que possível eu venho. Passou por um momento de turbulência, que passou por um momento que teve que ser decidido se ia continuar ou ia virar um ponto de pregação. Lembro que eu estava junto na reunião e todo mundo falou que não adianta deixar uma comunidade sucumbir se foi construída em conjunto para não acontecer isso. Então, eu lembro que ali foi tomada a iniciativa de continuar. Eu ajudei, já tinha sido confirmada, eu tinha idade para ajudar na comunidade também. E assim a gente foi indo, foi levando e, se Deus quiser, vamos continuar. Bom, meu nome é Marisa Emília Freitag, diz que fui batizada aqui, fiz a confirmação. Na época tinha 4 confirmandos, eu e mais uma menina e 2 rapazes. E lembro que naquele dia, então, como diz a minha irmã, a igreja era cheia, não tinha lugar para ficar. Porque daí então veio muitos padrinhos dos 4, então, né? E daí eu lembro que foi, acho que o último confirmandos que teve com 4, senão era sempre menos. Como se diz, eu não consigo imaginar, não consigo não lembrar de Alfredo Brenner, daqui da igreja, sem lembrar do pai. Que eu cresci vendo ele fazendo contas, fazendo atas, porque a vida inteira, que eu lembro assim dele, a vida inteira ele trabalhou para essa igreja, trabalhou para essa comunidade. Como eu digo, isso aqui lembra meu pai, não tem, é uma coisa assim, como diz a Márcia, que a gente tem que continuar, porque eles começaram isso aqui, nós temos que seguir, porque as raízes ainda continuam aqui. Então, alguém vai ter que seguir para continuar. A festa da colheita, assim como a dona Vera falou, meu Deus, era alegria. Tu esperava o ano inteiro para ir no Erntedankfest, né? Tu já se preparava a semana inteira, coisa arada para trazer, porque até eu acho que em todas as comunidades que tem por aí, o mais bonito é aqui. Olha, o desejo seria de ver essa igreja cheia de novo. Mas é muito difícil devido que a maioria estão indo para a cidade, né? É difícil os jovens ficar aqui. Mas o desejo seria disso aqui continuar.
talvez cada vez vir mais gente, né? Esse era o desejo. O meu aí do Bestkoff. O meu é Ilha Margarete Besco, sou atual presidente agora da comunidade, ele é o vice. Tenho uma filha que passou confirmação e foi batizada aqui. O pai, não está, vamos dizer, nos documentos, mas diz que foi 10 anos presidente aqui, no começo. Daí diz que toda manhã, diz que quando é domingo de manhã, ele pegava a fatiota dele e podia estar 30 ou 40 graus de calor, mas a fatiota botava o casaco no ombro e daí ele e a mãe vinham todo domingo de manhã no culto. Daí só que o pai daí quando chegava a querer fazer uma reunião para poder trocar de presidente, né, não vinha ninguém. Daí no 10º ano que ele estava, né, daí ele foi e falou com o pastor e daí a igreja estava cheia, daí trancou as portas, daí ele foi na frente e disse, agora vamos fazer a eleição. Daí ele conseguiu entregar. E daí depois eu fui batizado aqui, nasci aqui, batizado aqui, minha filha também. Daí um dia desses, né, foi em 2007, deu a sócio aqui, né? Daí chegou o presidente atual, aquela vez, lá em casa, ele, o pastor Valdelírio, e mais alguns junto, né? Disse, não, agora chegou a tua vez de pegar, né? Mas eu nunca não tinha sido presidente de nada. Eu, na hora, eu fiquei meio ressabiado com os outros, assim. Mas daí daí disse, não tem importância, né? Só não precisa de muita coisa. Que o festeiro era o Vili Tirlone. E ele era bem conhecido. Daí ele assumiu e daí disse, não, vamos fazer uma festa de tirar barriga da miséria, que eles chamam. Daí foi feita uma festa aqui no salão, aqui, que deu mais de 700 almoços. Entreguei. Daí passou 2 anos, daí não tinha de novo. Daí vieram, né, para eu peguei daí mais 3. Daí deu que nem falaram que deu por causa do êxodo rural, né, tudo. Daí chegaram me avisar que iam fechar a igreja. Daí deu uma reunião aqui. Daí saiu a votação, deu 9 para ficar aberto, 7 para fechar. E mais 5 ou 6, tanto fazia. Eu fiquei, ao total, eu fiquei 7 anos. Daí foi reformada essa igreja toda aqui. E também não dá para esquecer, né, da Ilse Baroff, né, que ela sempre deixa tudo tão ajeitado, tão limpinho, né, que ela limpou tudo hoje, organizou tudo bem, sempre, um capricho. Porque não dá para esquecer dela daí. E esses 3 anos, então, a senhora assumiu o desafio de tocar aqui. Na verdade, ele sempre tá junto, né? É os dois, né? E daí o resto da turma, né, que participa. E a gente sempre tenta... A pastora, né, tudo sempre numa mão em tudo. A gente daí faz sempre daí o culto, né, da colheita, né? Que daí a gente... ano passado trouxemos, a pastora convidou o coral, né? Era muito bonito, né? E para mim que marcou mais foi o primeiro baile que foi feito. Que foi feito, até eu me surpreendi de onde é que apareceu tanta gente, né, que veio, tanta gente não me conhecendo, né, mas conhecia o Vili, mas dizia, não, vai dar bem, né? E aquela noite ali foi, olha, não cabia mais gente no pavilhão. Eu lembro bastante, assim, né, do batizado da minha filha, né, e da confirmação dela. É, assim, as lembranças que eu tenho, porque eu só depois que eu casei que eu comecei a participar aqui, né? Antes daí eu era sócia lá em Boa Vista, né? Eu era de lá. Isso que mais me marcou daí. Sobre a terra, luz do mundo,